Oi, meu nome é André e eu vou falar sobre o MPEG-7. Ele é um padrão de descrição de conteúdo multimídia que foi padronizado pelo ISO 15938 e é uma descrição, e essa descrição será associada ao conteúdo propriamente dito para permitir consulta rápida e eficiente por material de interesse do usuário. O MPEG-7 é formalmente chamado de Multimedia Content Description Interface, que em português significa interface de descrição de conteúdo multimídia. Portanto, ele não é um padrão que manipula a codificação real do vídeo e áudio, como o MPEG 1, 2 e 4. Ele usa o XML para armazenar metadados e pode ser ligado ao código de tempo, para etiquetar eventos particulares ou sincronizar letras às músicas, por exemplo. Inicialmente, ele foi projetado para padronizar um conjunto de esquemas de descrição, que é abreviado por DS, Description Scheme, e descritores, que são abreviados por D apenas, e uma linguagem para especificar esses esquemas, denominada linguagem de definição de descrição, e um esquema para codificar a descrição. O MPEG-7 destina-se a fornecer funcionalidades complementares aos padrões MPEG anteriores, representando informações sobre o conteúdo e não o próprio conteúdo, os bits sobre os bits. Esta funcionalidade é a padronização de descrições de conteúdo multimídia. MPEG-7 pode ser usado independentemente dos outros padrões MPEG. A representação que é definida no MPEG-4, ou seja, a representação de dados audiovisuais em termos de objetos, é, no entanto, muito adequada para o que será construído no padrão MPEG-7. Essa representação é básica para o processo de categorização. Além disso, as descrições MPEG-7 podem ser usadas para melhorar a funcionalidade dos padrões MPEG anteriores. Com essas ferramentas, podemos construir uma descrição MPEG-7 e implementá-la. De acordo com o documento de requisitos, a gente tem uma descrição. Uma descrição consiste em um esquema de descrição e um conjunto de valores, descritores, que são as instâncias que descrevem os dados. Mas alguém pode se perguntar qual que é o principal objetivo em se descrever o conteúdo multimídia. E temos essa resposta ao pensar nos principais mecanismos de busca que temos hoje. E esses mecanismos são todos baseados em texto. Ter um arquivo descritivo facilitaria muito na hora de procurar, navegar e recuperar esse tipo de informação. Mas o MPEG-7 ele não padroniza a extração automática das descrições ou dos recursos audiovisuais. Ele também não especifica o mecanismo de pesquisa que possa fazer uso dessa descrição. Isso é tudo deixado para a inovação das empresas de mecanismo de busca, por exemplo, em que devem manipular essas informações em índices de pesquisa que podem ser usados pelo navegador e ferramentas de recuperação. É importante notar que o MPEG-7 aborda muitas aplicações diferentes em muitos ambientes diferentes, o que significa que ele precisa fornecer uma estrutura flexível e extensível para descrever todos os dados audiovisuais. Portanto, o MPEG-7 definirá uma biblioteca multimídia de métodos e ferramentas. Ele padronizará um conjunto de descritores. Um descritor é uma representação de um recurso que define a sintaxe e a semântica de representação de recursos. Um conjunto de esquemas de descrição. Um esquema de descrição especifica a estrutura e a semântica das relações entre seus componentes, que podem ser descritores e esquema de descrição. Um idioma. O MPEG-7 também define uma linguagem que especifica esquemas de descrição. Ele também permite a extensão e modificação de esquemas de descrição já existentes. O MPEG-7 adotou o XML como linguagem. No entanto, o DDL, que é esse esquema de descrição mencionado, ele requer algumas extensões específicas do XML para satisfazer todos os requisitos do MPEG-7. Essas extensões estão atualmente sendo discutidas através de atividades de ligação entre o MPEG e o W3C, que é o grupo que padroniza o XML.
As ferramentas de sistema servem para suportar representações de códigos binários para armazenar e transmitir eficientemente os mecanismos da transmissão, tanto para o formato texto quanto para o formato binário. A multiplexação das descrições, sincronização da descrição com o conteúdo, gestão e proteção da propriedade intelectual nas descrições do MPEG-7. Nesta figura podemos ver a relação entre os diversos elementos do padrão. A linguagem de definição de descrição permite a definição das ferramentas descritivas do MPEG-7, sejam descritores ou esquemas de descrição, fornecendo métodos de estruturas. As ferramentas de descrição são instanciadas como descrições na forma de texto XML. O formato binário dessa descrição é obtido mediante o BIN, definido na parte do sistema da norma. Um descritor define a sintaxe e a semântica de cada característica, como por exemplo sua cor ou o texto do título. O esquema de descrição define a estrutura e semântica dos relacionamentos entre seus componentes, que podem ser tanto os descritores como outros esquemas de descrição. A linguagem de definição de descrição é uma linguagem definida através de um esquema XML que permite a criação de novos esquemas de descrição e descritores. A relação entre a descrição e o conteúdo é mostrado nessa figura. Podemos ver que eles devem ser separados um do outro, mas uma relação explícita deve sempre existir. Dessa forma, a descrição é multiplexada com o conteúdo em si. Mais de 100 ferramentas de descrição estão sendo desenvolvidas atualmente. As relações entre as ferramentas de descrição são mostradas nesta figura. Os elementos básicos no nível inferior lidam com tipos básicos de dados, estruturas matemáticas, ferramentas de esquema, ferramentas de ligação e de localização de mídia, além de estruturas de dados básicas que são componentes elementares de estruturas mais complexas. A seção da ferramenta de esquema especifica elementos para criar documentos de instância de esquema MPEG-7 válidos e fragmentados de descrição. Além disto, essa seção especifica ferramentas para gerenciar e organizar os elementos e tipos de dados do esquema. Com base nesse nível mais baixo, os elementos de descrição e gerenciamento de conteúdo podem ser definidos. Esses elementos descrevem o conteúdo de vários pontos de vista. Atualmente, 5 pontos de vista são definidos: criação e produção, mídia, uso, aspectos estruturais e aspectos conceituais. Os 3 primeiros elementos abordam principalmente informações relacionadas ao gerenciamento do conteúdo, enquanto os 2 últimos são dedicados principalmente à descrição de informações visíveis, que é a descrição do conteúdo. Um exemplo de aplicação do MPEG-7 é uma pesquisa por imagem, assim como essa figura de bandeiras que aqui está representada. Neste exemplo, há 4 recursos detalhados. O recurso de histograma de cores, de uma imagem que me permite procurar imagens que tenham a mesma cor, e a distribuição de cores espaciais, que me permite procurar imagens onde a localização da mesma cor é importante. A distribuição de borda espacial e, finalmente, a busca por forma de objeto. Existem muitas implicações sérias com o desenvolvimento do MPEG-7. Conhecimento das características estruturais da informação multimídia, bem como dos seus recursos semânticos, ajudará a gerar soluções que irão fornecer aplicações de indexação e pesquisa mais completas e precisas, levando a maior capacidade de manipulação de conteúdo, reutilização de conteúdo e, portanto, criação de novos conteúdos. Muitas questões, é verdade, continuam incluindo problemas de direitos autorais e interoperabilidade entre os aplicativos de sistema que desejam aderir ao padrão MPEG-7.
mas tais questões são equilibradas por benefícios econômicos, educacionais e ergonômicos incríveis que serão trazidos pela tecnologia MPEG-7. As preocupações potenciais serão resolvidas e depois de alguns anos não poderemos imaginar mídia sem as tecnologias MPEG-7.